Muito boa tarde. Boa tarde, presidente Mário Debran, membros da mesa diretora. Muito boa tarde, senhores vereadores. Uma boa tarde especial a quem nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal. É um prazer poder compartilhar desse tempo com vocês. Uma boa tarde também a você que nos assiste através das câmeras da TVL, da internet, tanto no nosso momento ao vivo aqui à tarde, na sessão plenária, quanto na reprise. Senhores, quero complementar aqui um pouco o discurso que eu dei na terça-feira passada. Talvez de forma um pouco mais técnica e menos política, trazendo para vocês o meu entendimento em relação ao processo de impedimento que está em curso no Congresso Nacional. E acho que a gente deve fazer esse debate aqui na casa, tanto de forma política quanto de forma técnica, porque ele ajuda no exercício do discernimento de cada cidadão. Afinal de contas, nós não estamos isolados aqui em Blumenau do nosso estado ou do nosso país. E eu, de forma inflamada, falei na sessão passada que a frase repetida constantemente por aqueles que defendem o não impeachment, né, é que ele, sem crime de responsabilidade, vira um golpe. Né? Isso é que comumente estão se dizendo. E aí surgiu os questionamentos sobre o crime de responsabilidade ou não, e, pelo que me falaram, já discorreram sobre isso nessa tarde na tribuna da casa. E aí, sem dúvida, eu quero dar a minha contribuição para isso, porque acho que a gente não deve deixar essa passagem acontecer sem que a gente fale sobre ela. E aí fomos atrás de duas coisas para embasar essa minha opinião sobre o crime de responsabilidade que cometeu, no meu ponto de vista, a presidente Dilma, e por isso que ela está passando pelo processo de impedimento. A lei que trata sobre o crime de responsabilidade, ela realmente é antiga, é de 1950, e ela fala sobre as várias possibilidades de se cometer um crime de responsabilidade. E fala que tem que ser realmente um atentado contra a Constituição. Dentre isso, cita vários crimes que podem acontecer, por exemplo, segurança interna do país, não foi o caso. Mas improbidade administrativa, que é um deles, foi o caso. E até a lei orçamentária, que não pode ser atentado contra ela, e no caso das pedaladas fiscais, também é o caso. E para embasar isso, eu trouxe, e quero deixar à disposição dos senhores vereadores, aliás, pedi para fazer cópia para todos, o relatório, vereador Marco Antônio, do deputado Jovair Amarantes, que foi relator da comissão do impeachment na Câmara, com as suas 140 e tantas folhas, que explica técnica, política e orçamentariamente qual foi o crime que a presidente Dilma cometeu. Está aqui e está à disposição de vocês. E no seu voto no final, na página 142, ele fala que está balizado, né? Também vou dar aqui para a TV Legislativa poder fazer o devido registro, que está balizado aqui o relatório dele, vereador Robinho, em dois itens específicos que estão aqui em negrito, que eu vou ler para os senhores. O primeiro deles é que a presidente Dilma Rousseff praticou o ato que pode ser enquadrado nos seguintes crimes de responsabilidade. 1. Abertura de créditos suplementares por decreto presidencial sem autorização do Congresso Nacional. 2. Contratação ilegal de operações de crédito para formalizar as questões das pedaladas fiscais. É tão grave, senhores, é tão grave essa questão, e é tão claro que isso não caracteriza um golpe, vereador Marcos da Rosa, que todos os poderes têm que cumprir isso. E quero usar um exemplo de hoje, para vocês e para quem nos acompanha, em especial aqui sentados no plenário da Câmara Municipal. Hoje, o prefeito, vereador Adriano, manda para essa casa e pediu ao seu líder do governo que, de forma acelerada, porém legal, faça com que esse projeto seja aprovado, o projeto de lei 7161, em trâmite urgente, que trata sobre abertura de créditos adicionais suplementares no orçamento da administração direta do município. Ou seja, para o Napoleão abrir créditos suplementares, ele precisa da autorização deste parlamento para poder fazer. Para o governador Colombo abrir créditos suplementares, ele precisa da autorização da Assembleia Legislativa. Para Dilma abrir créditos suplementares no orçamento da União,
ela precisa de autorização do Congresso Nacional, que não fez. Portanto, cometeu crime. Portanto, o impeachment está longe de ser um golpe. É o impeachment. E dói para alguns, não dói para outros. Mas é impeachment. Permite uma parte, vereador Fábio Fiedler. Se o presidente assim deixar, meu pronunciamento está encerrado, meu tempo acabou, mas se eu tiver oportunidade de depois complementar, certamente. O presidente Marcos da Rosa acabou de assumir, mas o presidente tinha passado para mim a presidência. Eu ouvi claramente a colocação de Vossa Excelência. Então, nós sabemos, é público, né, e notório, e já chegou ao conhecimento de toda a população brasileira, que o Michel Temer, o vice-presidente, fez as pedaladas da mesma forma e do mesmo modelo que a presidente Dilma. Então, eu gostaria de também saber a opinião de Vossa Excelência em relação por que o processo de impeachment também não atinge o vice-presidente nesse caso. Obrigado, vereador. Ok. Presidente, se me conceder mais uns 3 minutos para eu poder concluir o raciocínio, lhe agradeço muito. Lhe concedo mais 3 minutos. Obrigado. Eu falo disso, vereador Célio, com o maior prazer, porque acho que agora ficou bem claro a minha opinião técnica em relação ao impedimento, ao impeachment e ao crime que a presidente Dilma cometeu. E Vossa Excelência tem razão. Tem razão e vou além. Fernando Henrique cometeu pedalada. Lula cometeu pedalada no primeiro mandato. No segundo mandato. O presidente Dilma cometeu no primeiro mandato. E eu, inclusive, mostrei isso na sessão passada, porém de forma mais inflamada. No final do primeiro mandato da presidente Dilma, vereador Célio, as pedaladas fiscais saíram de um patamar de contabilidade, contabilmente aceitáveis para índices exorbitantes. Ou seja, muito foi maquiado do orçamento dentro das pedaladas, para que se pudesse cumprir com os objetivos de governo, que se confundiram com os objetivos eleitorais, no final do mandato da presidente Dilma. E essa disfunção entre o normal e o absurdo é que caracterizou as pedaladas. E aí Vossa Excelência tem razão, porque no meio desse tempo, numa saída da presidente Dilma, também assinou o decreto de pedalada fiscal, o vice-presidente Michel Temer, que, na minha opinião, também tem que responder, e aí, dentro da gravidade que o Congresso achar necessária, também tem que responder sobre esse crime de responsabilidade. Né? É inegável isso. Agora, também é inegável que esse crime, mesmo cometido pelo vice-presidente, no caso do ato da presidência, mas foi cometido no exercício do mandato da presidente Dilma. Então, acho que, no fundo, tem a mesma gravidade. Acho que a presidente Dilma peca pelo excesso das pedaladas. As pedaladas dela foram muito além do que deveriam ter ido, deixaram de ser contábeis para ser administrativas. E aí, repito, né, a denúncia feita, o relatório feito pelo deputado na comissão do impeachment, são 142 páginas, eu tomei o cuidado de ler, de analisar, né, e é um relatório realmente bem feito, está à disposição dos senhores vereadores, e dessa forma eu acho que a gente baliza também tecnicamente essa posição minha, que é absolutamente pessoal, mas que eu não poderia deixar de compartilhar com os senhores, afinal de contas vivemos um momento que de uma forma ou de outra será histórico para o país, e só repetindo, refrisando, né, que longe de ser golpe, para mim, é só o impeachment previsto na Constituição.